Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ivanilton Sales. Antes do mais nada, quero agradecer por você estar aqui assistindo nossa videoaula. Estamos aqui trabalhando em conjunto de aulas falando sobre o estudo das funções. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre o domínio de uma função real. Antes de qualquer coisa, vamos definir o que é uma função real, tá bom? Então, olha só, as funções reais são funções onde o domínio e contradomínio são subconjuntos de R, subconjuntos dos reais. De maneira geral, galera, uma função real, ela vai estar sendo expressa por uma lei de formação, né, que é uma expressão matemática, uma fórmula, ou através do gráfico cartesiano. Vou dar aqui para você um exemplo. Ó, essa função, ó, f de r em r está o quê? F de x é igual a x quadrado mais 2x. Observe nesse caso aqui que de cara nós sabemos que essa função é real porque está definido aqui. Você viu em outro vídeo que quando você tem esta representação da função, ó, f de r em r, o primeiro conjunto ele representa o domínio, o segundo conjunto ele representa o contradomínio. Então, nesse caso, tanto o domínio quanto o contradomínio já está representando aqui o conjunto dos reais, o que faz com que essa função f de x igual a x quadrado mais 2x seja uma função real. É o que está aqui, ó, domínio da função e o contradomínio da função. Nesse caso, observe, tanto domínio quanto contradomínio são números reais, tá bom? Aqui eu tenho o gráfico que representa essa função. Observe que o gráfico ele é uma parábola, tá bom? Que é o gráfico característico da função de segundo grau, tá bom? Bem, vamos lá. Bem, galera, o estudo do domínio de uma função real. Como eu falei para vocês, esse é o tópico da nossa aula. Eu defini o que é função real. Agora vejamos o seguinte: qual é o domínio das funções dadas pelas leis abaixo? Então, queremos aqui verificar qual é o domínio dessas funções, levando em consideração que o domínio de uma função ele é o conjunto que contém os valores da variável independente, nesse caso, representado pelas variáveis x, pela variável x, tá bom? Bem, então assim, outra coisa, esse domínio da função, os valores de x, se você tem uma função real, o valor de x tem que fazer com que a função real ela exista, que ela esteja definida. Então, observe, no primeiro caso, o f de x igual a x mais 5. Nesse caso, perceba que qualquer valor real que eu coloque no lugar do x, eu poderei somar 5 e o resultado dessa expressão será um número real. O que faz com que essa função ela seja real para qualquer valor de x que seja real. Então, ó, o domínio dessa função são os reais, já que qualquer número real pode ser colocado no lugar do x, tá bom? Aqui nós temos, galera, uma função de r em r. Repare que eu estou assumindo aqui que o contradomínio da função ele é o conjunto dos reais, tá bom? Observe esse próximo caso. Aqui nesse próximo caso nós temos f de x igual a 1 menos x. Observe que a lei de formação dessa função é dada por um quociente. Você sabe que um quociente, o denominador ele não pode ser zero. Então, nesse caso específico, esse x ele pode assumir qualquer número real. A única exceção é para o zero. O que faz com que o domínio dessa função seja dado por todos os reais, exceto o número zero, exceto o elemento zero. Nós representamos da seguinte forma, ó, o domínio dessa função é de R asterisco. Lembre que o asterisco ele exclui o zero do conjunto. Nesse caso, como eu falei, todos os reais, com exceção do zero. Tá bom? Então, nesse caso, você tem uma função que vai de R em R asterisco em R. Observe que, mais uma vez, eu estou assumindo o contradomínio como conjunto dos reais, porque não altera a questão, tá bom? Não altera a nossa função. Veja o próximo caso. Nesse próximo caso, eu tenho f de x igual a raiz quadrada de x. Vocês viram em séries anteriores que quando você tem uma raiz quadrada, essa raiz quadrada ela só está definida para valores não negativos. Então, não existe, por exemplo, a raiz quadrada de menos 2, de menos 4, de menos 9. Então, necessariamente, esse x aqui que está no radicando dessa raiz quadrada, ele tem que ser um número não negativo. Tá bom? Então, esta função ela só vai estar definida para valores reais não negativos, ó, R+. Então, essa função ela é uma função que vai de R+, em R, ou seja, associa elementos no conjunto dos números reais não negativos ao conjunto dos reais. Então, galera, veja o seguinte, de maneira geral, quando uma função real f é definida por uma lei de formação matemática, sem especificar qual é o domínio, como aconteceu nesses outros casos, né? Repare que foi dada a lei de formação, mas não disse a princípio qual era o domínio dessa função. Então, todas as vezes que isso acontecer,
considera-se como domínio da função f o conjunto de todos os valores reais que o x pode assumir de forma que a função ela seja definida. Ou seja, quando você tem apenas a lei de formação e não tem dizendo qual é o domínio daquela função, o domínio vai ser aquele conjunto que contém os valores que aquele x da função, que é a variável independente, ele pode assumir de forma que aquela função ela seja uma função real. Tá bom? Então vamos aqui um exemplo. Né? E detalhe, essa análise que nós fazemos do domínio da função, ela acontece de duas maneiras em duas situações diferentes. O primeiro é quando você tem, na lei de formação da função, quociente, como nós vimos aqui. Então, se você tem um quociente, não se esqueça que o quociente ele só vai estar definido quando o denominador for diferente de zero. Foi o que aconteceu no primeiro exemplo que nós vimos aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. Nesse caso, observe que o denominador ele não pode ser zero. Então, a função cuja lei de formação é um quociente só está definida quando o denominador é diferente de zero. O segundo caso, a segunda situação, é quando você tem uma raiz de índice par, tá bom? Se for uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, e assim vai, né? Uma raiz de índice par. Essa lei de formação ela só estará definida se o radicando aqui representado por A for também maior ou igual a zero. Então, não se esqueça que a raiz de índice par só está definida quando todo radicando, ele é maior ou igual a zero. Foi o que aconteceu nesse exemplo que nós vimos agora há pouco, né, onde temos que f de x igual a raiz quadrada de x, ó, raiz quadrada, índice par. Então, esse radicando aqui representado por x, ele é o conjunto dos reais maiores ou iguais a zero. Então, R mais foi o domínio dessa função, como nós vimos no slide anterior. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo tem assim, obtém o domínio das seguintes funções reais. Então, se essas funções são reais, galera, observe, necessariamente os valores de x têm que fazer que essa função ela continue sendo uma função real. Então, nós sabemos, por definição, que o denominador, nesse caso aqui, ó, 3x menos 12, ele tem que ser diferente de zero, já que nós sabemos que o denominador ele não pode ser zero. Então, ó, 3x menos 12 diferente de zero. Nesse caso, para determinar os valores que o x pode assumir, tá bom? Eu vou resolver essa expressão aqui, observe que é muito parecida com a equação. Né? Se 3x menos 12 é diferente de zero, 3x tem que ser diferente de 12. Eu adicionei 12 a ambos os membros aqui dessa equação. Né? E aí, concluindo, nós temos aqui ó, que x tem que ser diferente de 12 dividido por 3, ou seja, x tem que ser diferente de 4. Repare que aqui está dizendo que x pode ser qualquer número real. A única exceção é para o elemento 4. Então, o domínio dessa função f, aqui determinada, é dado por todos os reais menos o elemento 4. Está excluindo o elemento 4 do domínio dessa função. No próximo exemplo, observe que aqui você tem uma raiz quadrada, e nós sabemos que na raiz quadrada só está definida quando o radicando, que aqui é 15 mais 3x, ele é maior ou igual a zero. Então, isso aqui nós já sabemos. Então, nesse caso aqui, ó, volta aqui para vocês verem. Sabemos que 15 mais 3x ele é maior ou igual a zero. Então, resolvendo esta inequação, nós temos que 3x é maior ou igual a menos 15. Ainda desenvolvendo, nós temos que x tem que ser maior ou igual a menos 15 dividido por 3, o que nos leva a afirmar que x tem que ser maior ou igual a menos 5. Galera, isso faz com que o domínio dessa função com essa raiz aqui, vou passar aqui rapidinho para o lado de cá, seja dado da seguinte forma. Aqui, ó. Não apareceu. Aí, ó. Você tem aqui ó, que o domínio da função é dado pelo conjunto dos números reais que são maiores ou iguais a menos 5 e menores, né? São maiores ou iguais a menos 5. Observe, ó, x maior ou igual a menos 5, ele vai do menos 5 fechado, que tem maior ou igual, até o infinito. Tá bom? Então, pessoal, eu espero ter sido claro para vocês, espero ter ajudado. Né? Não se esqueça de você curtir aqui, tá bom? Se inscreva no canal, né? Dá lá o nosso curtir e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.